Olá! Hoje o nosso papo é sobre como sair do básico e realmente destravar o poder da inteligência artificial. A gente vai desvendar a arte de criar o prompt perfeito, sabe? Aquele que transforma perguntas simples em instruções, uau, super poderosas. Para começar, a gente vai entender por que, afinal, um bom prompt faz tanta diferença. Depois, vamos dar uma espiada na estrutura, tipo um raio-x do prompt ideal. Em seguida, vou passar umas regras de ouro, daquelas para anotar mesmo, e para fechar, a gente conversa sobre a mentalidade certa para ter sucesso nisso. Ok, então vamos lá. Para começar, vamos falar de uma situação que, olha, acho que muita gente já passou ao conversar com uma IA. Sabe aquela sensação de perguntar algo para uma IA e receber uma resposta genérica? Meio frustrante, né? Pois é, isso é super comum. Muita gente começa assim, com resultados que não são bem o que se esperava. E a razão para isso, na maioria das vezes, é bem simples. Um prompt vago, tipo explique marketing digital, vai trazer o quê? Uma resposta vaga. É quase como se a IA pegasse a primeira definição do livro, sabe? Não ajuda muito na prática. Tá, mas então como é que a gente foge dessas respostas genéricas? O grande segredo, o pulo do gato, é entender que um prompt poderoso não é só uma pergunta solta. É, na verdade, uma construção, com várias pecinhas que se encaixam. Bora desmontar esse quebra-cabeça, então? Vamos olhar para cada um desses 5 componentes essenciais. Entender como eles funcionam juntos é o que vira o jogo e muda completamente o resultado que a gente recebe. Primeiro, o papel. Pensa assim, é como escolher um especialista. Em vez de falar com uma IA genérica, a gente pede para ela vestir o chapéu de um estrategista de conteúdo ou de um consultor financeiro. Isso, de cara, já direciona totalmente o tipo de resposta que ela vai dar. Depois vem o contexto. Se o papel é o quem, o contexto é o porquê. É dar o cenário completo para a IA. Falar qual é o objetivo, qual é a situação. Isso alinha a resposta com o que a gente realmente precisa naquele momento. E aí temos a dupla dinâmica, tarefa e restrições. A tarefa é o que fazer, bem direto ao ponto. Crie um post, faça um roteiro, resuma este texto. Já as restrições são as regras do jogo. Use um tom divertido, não passe de 100 palavras, evite jargão técnico. Juntas, elas dão um controle fino, sabe? Um controle preciso do resultado. Beleza, agora que a gente já conhece as peças do Lego, vamos aprender a montar? Vamos ver umas regras de ouro para combinar tudo isso e conseguir resultados ainda melhores. Olha, existem muitas técnicas por aí, mas a gente vai focar em algumas que são, nossa, de impacto imediato. São aquelas que, para quem está começando, já fazem uma diferença brutal nos resultados da noite para o dia. A primeira regra é sensacional, porque ela já junta um monte de coisa que a gente viu. É a fórmula função mais o objetivo mais limites. É uma instrução super poderosa e, o melhor, fácil de montar. Olha só a diferença que isso faz. De um lado, o prompt fraco. Do outro, o forte, que define um papel, consultor de marketing, um público-alvo, que é o dono da pequena empresa, e ainda coloca limites, como 10 linhas e exemplos do dia a dia. A especificidade aqui muda completamente o jogo. É exatamente isso. Quando a gente dá esses 3 elementos, a gente tira toda a dúvida da frente. A IA sabe exatamente quem ela precisa ser, o que ela precisa entregar e, muito importante, onde ela tem que parar. Agora, para problemas um pouco mais cabeludos, a segunda regra é fundamental. Em vez de jogar um monte de informação de uma vez só, a gente organiza o contexto em camadas. Pensa em gavetas de informação. Olha esse exemplo. Primeiro, a gente dá o contexto. Tenho uma escola de inglês, perdi alunos. Depois, uma regra clara, só ações de baixo custo. E por fim, a tarefa. Sugira 3 estratégias. Separar em blocos assim ajuda o modelo a processar tudo de forma muito mais organizada. E o resultado disso? O raciocínio da IA fica muito mais alinhado com o problema real. A resposta vem mais estratégica, mais focada naquilo que realmente precisa ser resolvido. Vamos para uma outra técnica que é super, super útil: usar delimitadores. Basicamente, são marcadores visuais, como essas tags ou colchetes, que ajudam a IA a não se confundir e a entender direitinho onde começa e termina cada parte do pedido. O mais legal aqui é ver como esses delimitadores criam uma separação bem limpa. De um lado, as regras, do outro, a tarefa.
Isso evita que a IA, por exemplo, confunda uma regra com o próprio pedido. É organização pura. Agora, uma dica de ouro, daquelas que fazem toda a diferença. Os modelos de IA têm uma coisinha chamada viés de recência. Isso significa que eles tendem a dar mais atenção e peso para a última coisa que leem. Então, qual é a jogada? A instrução mais importante, aquela que é indispensável na resposta, deve vir por último. Nesse exemplo, a parte crucial é: entregue uma lista prática com 5 ações. Colocando no final, a gente garante que isso vai ter um máximo de atenção do modelo. Perfeito. Mas olha, não é só sobre regras e estrutura, não. A nossa abordagem, a mentalidade que a gente leva para essa interação é tão importante quanto. O ponto aqui é mudar a chave, deixar de pensar que é um comando único e passar a ver como uma conversa, um processo. Ser claro, específico e refinando o pedido com base nas respostas, e entender que nem sempre vai sair perfeito de primeira. É um bate-papo colaborativo. No fim das contas, a grande sacada é que dominar prompts não é só sobre ter respostas melhores. É sobre destravar uma nova ferramenta para resolver problemas, para criar, para inovar. Fica aí a reflexão. Que problema complexo que talvez parecesse impossível antes pode ser o primeiro a ser resolvido com um prompt mais poderoso?